Bom, pessoal, agora vamos falar aqui na parte 2 da nossa aula 1, a dinâmica das decisões financeiras. Olha, essencialmente eu faço planejamento, faço o controle do meu planejamento, administro meus ativos e meus passivos. Tudo, amarrou toda a teoria de finanças, toda a gestão nesses 4 itens. Mas o planejamento financeiro, a gente vai olhar para frente, com base nos projetos que a empresa tem. Então, quais são as necessidades que ela tem de recursos, de crescimento de mercado, se tem algum tipo de desajuste nessas previsões, a rentabilidade que nós vamos ter sobre cada um dos investimentos que foram feitos para o futuro. Depois, a parte de controle financeiro, essencialmente o que eu previ e o que está sendo realizado. Isso daí é interessante se você conhece alguma empresa ou algum gestor que fala, não, olha, na minha empresa o orçamento bate até o centavo. Isso é um orçamento mentiroso, o orçamento não bate até o centavo. O orçamento, você vai realizando ele e tem que ir ajustando para ele ficar dentro do previsto. Ele pode estourar um pouquinho, pode ficar um pouco abaixo. Eu sempre falo que depois que tudo for aprovado, depois que tudo que tiver devidamente ajustado com a direção da empresa, o gestor financeiro deve falar, bom, se o meu orçamento é esse, eu vou tentar trabalhar com uma margem de 5% a menos, para realmente tudo que ele for aprovar, tudo que ele for fazer, ele olha 5% a menos, para que no final da história ele consiga ter um bom resultado e nunca estourar o orçamento. Bom, mas o orçamento é outro assunto aí que daria uma aula só para falar sobre ele. Olha a administração dos ativos, qual a melhor estrutura que nós vamos ter para poder composição desses ativos entre risco e retorno, que tipo de aplicação que nós vamos fazer e como nós vamos financiar. Quais são os tipos de financiamento, essa administração dos passivos, tem a ver com fluxo de caixa, tem a ver com capital de giro, tem a ver com dívida de curto prazo, tem a ver com dívida de longo prazo, tem a ver com custo de capital, tem a ver com uma série de itens aí. Essa administração de passivo ela é muito importante, também é tema de uma aula só. Cada um desses itens aí praticamente dá mais que uma aula. Bom, a hora que a gente olha aí dentro da dinâmica das decisões financeiras, eu tenho as decisões de investimento, de financiamento e de dividendos, que estão a ver com o PL, com o patrimônio líquido. Isso aqui, se vocês têm que ter uma certa capacidade de imaginação, mas nós estamos mostrando aqui um balanço patrimonial, onde aqui eu tenho o ativo, aqui eu tenho o passivo e aqui eu tenho o PL. Bom, vamos montar uma empresa, beleza. Como que eu vou financiar essa empresa? Desculpe, vou captar recursos para poder fazer o financiamento da empresa. Posso colocar recursos meus também, mas a gente vai fazer com base no capital de terceiro, mais o meu, a aplicação desse recurso. Nós vamos investir em ativos e na geração de resultado para a empresa. Bom, essencialmente é isso. Bom, falando sobre as decisões de investimento, que elas estariam ali no benefícios futuros. Olha, isso daí não só necessariamente os recursos de projeto, muitas das vezes o recurso de caixa. A empresa, olha, estamos trabalhando aqui, eu tenho que, por exemplo, tenho que pagar o 13º no final do ano. Nós ainda estamos, por exemplo, no mês de março, de abril, mas eu tenho mais 8, 9 meses pela frente para poder, então, captar dinheiro para pagar o 13º. Então eu vou salvando dinheiro, vou fazendo uma provisão e eu tenho que aplicar esse dinheiro. Às vezes a empresa também está fazendo uma reserva de caixa para poder fazer uma expansão futura, qual tipo de aplicação que isso vai ser feito. E às vezes ela pode estar financiando também a própria operação da empresa. Isso é uma avaliação de investimento, porque se eu tenho uma capacidade de, por exemplo, uma empresa de comércio, de financiar minhas vendas a, por exemplo, 3% ao mês, 4% ao mês, para que eu vou buscar dinheiro no banco? Eu financio com o meu próprio capital. Financio com o próprio capital. Beleza. Aí temos também
essa questão do risco e retorno, eu falei agora há pouco na parte 1 da aula. O retorno que a gente fizer nos investimentos tem que ser superior ao retorno exigido pelos proprietários de capital, na verdade, o custo de capital, seja capital próprio ou de capital de terceiro. Agora nós vamos falar sobre as decisões de financiamento, as decisões lá do lado do passivo. Olha, evidentemente, quando a gente começa a pegar muito recurso, o grau de alavancagem ele se torna muito importante, né? A empresa precisa definir qual o grau de alavancagem financeira que ela vai ter, porque quanto mais alavancada ela tiver, mais arriscada ela é, também dependendo do tipo de alavancagem. Porque eu posso ter financiamentos de curto prazo, eu posso ter financiamentos de longo prazo, com taxas evidentemente diferenciadas para ambos os casos. Então o ideal é que a empresa ela busque se financiar com um capital cada vez mais barato, com um prazo cada vez melhor, mais longo para ela poder pagar. Os empréstimos de curto prazo, eles acabam prejudicando muito o caixa da empresa, as operações da empresa de uma maneira geral. E aí a gente estuda os graus de alavancagem, né? Mais para frente a gente vai ter um capítulo que fala só sobre esses indicadores, para que a gente veja direitinho qual o risco que a empresa está correndo. Bom, também as taxas de retorno elas estão intimamente relacionadas a esse grau de alavancagem. Quanto mais alavancada a minha empresa estiver, maior é o risco, maior vai ser a taxa exigida. Vocês podem notar, às vezes a empresa que não tem dívida nenhuma, não tem nada, o banco está toda hora oferecendo dinheiro, toda hora, né? Aquela conta garantida. Eu uma vez atendi uma empresa, eles não usam conta garantida, né? E a conta garantida só ia subindo, né? Não, nós estamos deixando tanto, tudo. Você imagina, não usa conta garantida. E agora você também já viu empresa que não tinha empréstimo, aí quando foi fazer o primeiro empréstimo, tudo bem, veio uma taxinha bacana, aí ela viu uma outra oportunidade de investimento, foi fazer outro empréstimo, aí a taxa já subiu, e assim vai, sucessivamente, né? De qualquer forma, o passivo ele deve ser adequado à rentabilidade e liquidez das aplicações dos recursos, né? Não adianta nada eu fazer uma aplicação de recurso que vai me dar um retorno só daqui 2, 3 anos e eu vou ter que começar a pagar o passivo no próximo ano. Eu estava vendo uma empresa geradora de energia que tem ações negociadas na bolsa. Ela fez um investimento muito alto na parte de energia eólica, né? Construiu grandes usinas, assim, com um financiamento muito importante para a expansão. Só que as obras atrasaram dessa empresa. E aí a grande preocupação da gestão é, olha, se não tiver pronto, se não me engano era julho desse ano aqui, preciso recuperar o caso, julho de 2020. Se as obras não estiverem prontas até julho de 2020, nós vamos ter que começar a pagar o empréstimo sem ter o benefício, e isso aí geraria um problema. Então ela teria que renegociar essas dívidas grandes. Na hora que ela for renegociar, a taxa é outra. Então isso daí é muito importante, já tem que ser calculado na hora que você for fazer a contratação, né, do empréstimo. Você tem que ver, olha, qual que é a rentabilidade que eu vou ter, a partir de quando eu vou ter, para que eu possa aplicar os recursos. Bom, qual a integração entre investimento e financiamento? Então, de uma maneira geral, estabelece esse portfólio na oferta de fundos para investimento e alternativa das aplicações. É porque o tempo todo você vai estar analisando. É um portfólio mesmo, né? A gestão da empresa, ela tem essa... O tempo todo ela está analisando onde investir, né? E qual o retorno que vai ter e qual o custo desse dinheiro. Política de dividendos. Isso daí a gente já viu de tudo acontecer, né? Tem empresa que distribui lucro sem ter, tem a empresa que mal é mal sabe que lucro tem, e tem as empresas que trabalham correto, que elas esperam dar o lucro para depois poder distribuir, né? Agora, é importante a gente notar que o lucro ele não é o fim,
O lucro ali, quando a gente observa na demonstração contábil, ele é um lucro contábil, ele não é um lucro de caixa. O lucro líquido não vai estar no caixa. Porque para você saber o que vai estar no caixa, você tem que fazer alguns ajustes. Então, depois do lucro líquido, você teria que vir com amortizações e depreciações, você teria que vir com fornecedores que não pagaram naquele ano, né, inadimplência que você teve daquele ano, você teria que vir com recebimentos de exercícios anteriores, aí você teria que tirar os investimentos que você fez, seja em ativos para novos ativos para as operações, ou seja no próprio financiamento de capital, investimento de capital circulante líquido, para daí você chegar enquanto a empresa tem de caixa. E tem um outro detalhe também. Desse lucro líquido, na hora que você ajusta esse caixa todo, é daí que você vai pagar suas dívidas. Então tem essa parte aí que é importante a gente observar, né? Por fim, quanto que eu vou ter de capital próprio, quanto que eu vou ter de capital de terceiros, qual o grau de segurança que eu tenho nas minhas operações. O resultado operacional da empresa, dentro desse tópico aqui, interdependência econômica e financeira, o resultado operacional ele vai acabar definindo efetivamente a remuneração das fontes de capital. Você veja só, por quê? Porque no resultado operacional nós vamos colocar ali os juros que vão estar na remuneração das fontes de capital. Onde vai estar o pagamento do principal da fonte de capital? Depois do lucro líquido. Falei há pouco, né? Vai quantificar o retorno das operações, das decisões de investimento. Ali permite a avaliação da atratividade econômica do negócio, vai fazer vários indicadores, né, ali de margem operacional, margem bruta, margem líquida, EBITDA, né, N indicadores. Então esse resultado operacional você vai ter outros indicadores dentro dele e sinaliza novas decisões aí de financiamento, que tipo de custo que você poderia suportar, né? Bom, por último, aqui o nosso último slide, finalizando essa aula, ficou maior um pouquinho do que 10 minutos, as tomadas de decisão financeira, de decisões financeiras. O que elas têm que ser observado? Primeiro, agregação de valor econômico. Todo o objetivo da gestão financeira da empresa é agregar valor econômico. O lucro que eu tiver operacional tem que ser maior do que o meu custo de capital. A empresa tem que gerar valor no longo prazo. Tem que ter equilíbrio financeiro entre ativo e passivo. Eu falei há pouco essa questão da alavancagem e dos custos de pagamento e às vezes o descompasso entre pagamentos de passivos de curto prazo, com vendas de curto prazo, receitas de curto prazo. Então esse equilíbrio econômico ele precisa existir. O risco econômico, né, ainda relacionado às decisões de investimento, fontes de capital, o tipo de investimento que for feito ali na parte operacional, qual o risco que ele tem envolvido, e o risco financeiro. Quanto maior o endividamento, maior o risco, maior as taxas. Bom, beleza, essencialmente esse daqui é um bom resumo dessa introdução de finanças corporativas.